os melhores vintages, né, os melhores retornos de private equity e venture capital vem justamente no período de 18 a 36 meses depois de uma grande correção. Por quê? Porque justamente os valuations baixam, né? Inovação também é capaz de mudar um modelo de negócio que já está muito bem desenhado. A Velvet é uma startup que oferece liquidez aos investidores de outras startups e ela faz isso comprando de sócios e funcionários suas participações em empresas de tecnologia com valuation acima de 300 milhões de dólares. Segundo a Velvet, 50% das pessoas que venderam suas participações utilizaram o dinheiro recebido para iniciar novos empreendimentos. Liquidez como benefício de RH é a proposta inovadora da empresa, criada por Eduardo de Montemor e Carlos Naupari. E é com o Carlos que a gente conversa agora. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, um programa produzido pela Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Carlos, muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o convite para bater um papo aqui com a gente no Remessa Talks. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso. Normalmente as empresas crescem e têm o seu evento de liquidez depois de alguns anos. Por que antecipar a liquidez? Onde é que quem vende sua participação ganha? E como é que vocês geram valor para a Velvet fazendo isso? Vamos lá, Rui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que para responder essa pergunta é importante a gente dar um pouco de contexto aí para os ouvintes, né, de como a gente chega na Velvet e nessa iteração que a gente está hoje de oferecer liquidez como benefício, né, de RH para os funcionários e ex-funcionários, em alguns casos também, das grandes startups, tanto no Brasil como na América Latina. Bom, tanto o Eduardo, o meu sócio, como eu, a gente vem de uma trajetória em diferentes startups, né? Eduardo como um dos co-founders da Árvore, né? Estúdio de virtual reality, onde ele é sócio com o Ricardo Justus. E, bom, eu tive passagens pela Rocket Internet, como Country Manager da Easy Taxi no México, como CEO da Fligo, que é uma empresa de analítica avançada do Vale do Silício, aqui no Brasil. E a gente tem vivido, né, na pele própria, digamos, de certa forma, essa problemática de ter, né, um patrimônio amarrado ao equity, né, de empresas de alto crescimento, né, venture-backed, e não ter liquidez, né, para tocar a vida, digamos. A gente, entendendo essa problemática, foi que a gente começou a desenhar, né, o início da Velvet, ano passado, vendo que, por um lado, tem muita gente, né, que vai trabalhar em startups de alto crescimento com essa promessa, né, do equity, né, como você bem diz, né, idealmente, ou digamos que, né, no papel, esse equity daria uma liquidez, né, para o pessoal que trabalha nessas startups, uma vez que a empresa faz um IPO ou que ela é adquirida, né, um evento de liquidez. Mas o que acontece, né, num cenário como hoje, inclusive, né, onde um mercado está em uma fase de correção e não estamos tendo tantos IPOs, né, o que acontece para as pessoas que trabalham nessas startups que precisam, né, de alguma liquidez, talvez para comprar uma casa, para colocar os filhos numa escola melhor, e aí que a gente vem a resolver essa problemática, né? A gente entendendo que na América Latina, especialmente, né, temos agora um ecossistema
que está amadurecendo, né? Cada vez temos mais startups que estão conseguindo valuations elevados, e as pessoas que trabalham, né, o dia a dia da startup, que estão ali construindo, em muitos casos são pessoas que deixaram, né, empregos mais tradicionais, né, de consultoria, em alguns casos em empresas de tecnologia mais estabelecidas, e por experiência própria, muitas vezes as pessoas deixam, né, um salário confortável de uma corporação por, né, trabalhar numa startup que, obviamente, oferece coisas interessantes, como uma cultura mais dinâmica, oferece também, né, a oportunidade de ter mais impacto numa organização, e tem esse upside do equity, né? Só que o que acontece? Quando uma empresa fica privada por, né, 7, 10 anos, e o funcionário continua ali, ele não teve essa liquidez, e é esse problema que a gente está resolvendo com a Velvet. Porque isso é muito comum, né? Alguns modelos de negócio, eles acabam tendo os eventos de liquidez até mais rápidos em função do quanto tem de investidor atuando naquele segmento. Mas há startups que atuam em segmentos que não têm toda essa gana do investidor por fazer essas compras ou essas outras fusões ou chegar ao IPO muito rápido. E aí você gera uma expectativa e algumas vezes frustração, porque você coloca no seu time a ideia do, cara, você é sócio, a empresa cresce e você ganha junto. Só que você só vê o ganho no momento da liquidez. E se o momento da liquidez não chega, como é que você efetivamente mantém o cara engajado? Isso pode ser o momento? Totalmente, Rui. Não somente isso, como também, né, o ângulo que a gente trabalha, né, é sempre esse ângulo de benefício de RH, porque justamente como você falou, para manter o funcionário engajado, né, num mercado altamente competitivo, né, especialmente para certos talentos, né, inclusive agora com essa correção que estamos tendo, ainda tem, né, muitas empresas que estão atrás dos mesmos perfis, né, o Senior Software Engineer, o Product Manager, né, e essa turma é uma turma muito badalada, né, tem muita empresa de tecnologia procurando esse pool de talentos que na América Latina é um pool de talento escasso. Então, esse upside, né, do equity vira fundamental, né, para atrair esses talentos. Agora, o que acontece? Quando a empresa fica privada por, né, muito tempo, essas pessoas podem começar a ouvir outras ofertas, né? Então, por aí vem um corporativo muito grande e fala com aquele Senior Software Engineer que já está na tua empresa, né, 5 anos e não viu nenhuma liquidez, aí de repente chega, né, uma Amazon, né, ou uma empresa do mercado, né, financeiro e oferta essa pessoa uma compensação em cash muito atrativa, e por circunstâncias da vida ele ou ela, né, acaba saindo da startup e indo trabalhar para uma coisa mais sólida, né? O momento de vida também dessa pessoa pode ter mudado, pode ter, né, começado uma família, tem outras responsabilidades. Então, oferecendo para essa pessoa uma visibilidade além do IPO, além do M&A, além, né, de um evento de liquidez, digamos, mais tradicional, que o RH possa dizer para essa pessoa, olha, a cada 6 meses ou a cada ano você vai conseguir ter uma liquidez por meio da Velvet, essa aí é a nossa proposta de valor. E nesse caso, como é que isso se dá? Você tem que procurar a empresa te procura. Como é que efetivamente você avalia se dá para oferecer liquidez? Porque esse papel vai deixar a mão do funcionário e vai vir para a sua mão. Você também, um belo dia, vai querer ter esse resultado ocorrendo. Uhum. Como é que isso vale? No seguinte sentido, precisa ter quanto de participação em equities para serem transferidas para a Velvet? Como é que acontece isso na prática, né? Um dia a dia de negociação para que você possa entrar dentro de uma empresa, oferecer o seu serviço, elas separarem os funcionários que querem a liquidez, trazer para você avaliar o valor e colocar a grana. Conta para a gente efetivamente como é que esse negócio acontece, porque eu acho que essa é a grande curiosidade. Vamos lá. Excelente pergunta. Olha, a gente
A gente fez, né, a nossa captação do Seed Round ano passado. A Global Founders Capital, GFC, liderou o nosso round. Tivemos a participação também da Headline de São Francisco, e também 16 founders e co-founders de grandes startups, normalmente do Brasil, algumas da Índia, inclusive uma até da Nigéria, nomes como o Ed Weevil, né, co-founder do Nubank, o Patrick Seegers, um dos co-founders da iFood, Nomad, o Eric Asher, né, o fundador da Monax. Então, temos uma rede de investidores muito ampla, né? A gente já tem trabalhado nos programas de liquidez recorrente com algumas empresas, e a gente recebe muito inbound, tá? A gente recebe muita empresa procura a gente para ter, né, essa oferta de liquidez recorrente dentro da empresa, e a gente avalia, né, cada caso. Então, vamos lá, para você entender mais ou menos como é que é o timeline, como é que funciona, né? A gente basicamente começa, né, seja o inbound ou que a gente esteja procurando, né, uma empresa que a gente acha que esteja dentro do nosso target, a gente entra numa fase de análise, tá? A gente tem um time de investimentos que olha para as informações fundamentais da empresa, a gente faz uma análise, a gente compara, né, a performance dessa empresa com outras empresas do setor, uma vez que a gente determina que a empresa é um fit, né, porque a gente acaba investindo capital, né, então a gente tem que ter muita certeza de que a empresa que a gente está convidando para a Velvet, né, é uma empresa que está em alto crescimento, é uma empresa saudável, né. Uma vez que isso é determinado, a gente corre o processo junto com o time de RH da empresa para fazer, né, essa seleção, né, dos funcionários, das pessoas que vão conseguir participar, né, desse evento de liquidez. A empresa é 100% quem determina isso, tá? Então isso aí demora um processo de 30 a 45 dias, tá? Uma vez que isso aí tudo é selecionado, o nosso produto, né, a tecnologia da Velvet é um produto digital, pensa que é um dashboard onde o funcionário pode olhar ali que ele foi selecionado, ele tem a opção de vender X quantidade, né, do estoque que ele ou ela já tem invested. Uma vez o funcionário escolhe, olha, eu posso vender 100, eu quero vender 25 aqui, né, para ter essa liquidez. Uma vez que o funcionário determina isso, a gente finaliza o processo e, digamos que de começo, né, ao fim, de o funcionário efetivamente receber o dinheiro, é um processo de 60 dias. Bom, agora que a gente sabe como é que o negócio funciona, como é que a ideia surgiu? É lógico que essa é uma dor que muita gente sente dentro dessas startups. E eu vou dizer para você que os colaboradores sentem mais, né? Porque, poxa vida, receber um pedaço da empresa, ver a empresa crescer. E aí, dentro do seu programa, você fala assim, não posso vender nenhum pedacinho disso daqui para, por exemplo, comprar uma casa, né? Então, fica dentro do funcionário aquela vontade. Já que a dor era latente, como é que vocês criaram o negócio? Sim, vamos lá, né? Um pouco de storytelling. Como eu disse, um pouco sobre o meu background, né? Eu sou originalmente do Peru, tá? Meu pai trabalhou no indústria do petróleo a vida inteira, então eu cresci no Brasil, sou carioca de coração, né? Então, quando eu me formei da Escola Americana no Rio, eu fui estudar fora, me formei em Economia e Relações Internacionais na University of Virginia, fui trabalhar em mercado financeiro, tá? Em Nova York, na UBS, né, de 2008 a 2013. Aí eu vi que aquela trilha mais corporativa não era o meu caminho, e foi ali que eu resolvi entrar no mundo de tecnologia, né, na Rocket Internet, Country Manager da Easy Taxi no México, e de lá para cá, I never look back, né? Eu
trabalhei em Miami também para um company builder, Venture Capital, a Rocker. E aí foi que eu comecei a vir mais para o Brasil, tá? E aí voltando para o Brasil, reconectei, né, também com alguns amigos aqui, o Eduardo, meu sócio, eu conheço também já há muitos anos, né, naquela época de escola, eu estudo aqui na escola americana de São Paulo, na Grade, então a gente se conhecia muita gente comum. Então quando eu voltei para São Paulo, eu reconectei com o Eduardo também. Um amigo meu da Suíça, que tem um multifamily office lá na Suíça também, ele me procurou em 2020, porque o multifamily office dele estava estruturando operações secundárias, tá? Aí ele falou, pô, Carlito, você não tem aí gente que talvez queira participar desses pre-IPO investments, né? Isso aqui é 2020, tá? Que eu já estava morando de volta no Brasil. Aí eu falei, cara, pode ser, né? Deixa eu falar com o Eduardo. O Eduardo, que é um cara também que conhece muita gente aqui em São Paulo, talvez tenha um ângulo aqui onde a gente possa ajudar vocês, né? Então ele tinha no momento uma secundária da Palantir, né? Que a gente fez com sucesso. Depois a gente fez uma secundária da SpaceX, tá? Outra empresa privada também muito grande. Depois a gente fez um pre-IPO também da Coinbase, né? Isso aqui já é 2021. E ali, né, colaborando com o Eduardo, a gente meio que pegou a manha do assunto, né? A gente viu, poxa, os caras estão comprando aqui participações de ex-funcionários dessas grandes empresas americanas e estão montando um veículo onde investidores, né, de private banking, family offices do Brasil estão conseguindo investir, né, nesses ativos privados que são super exclusivos. E está tendo uma boa recepção no mercado, né? Então ali já voltando um pouco, como eu brinco, as minhas raízes, né, de mercado financeiro, foi, cara, tem aqui um business maravilhoso, né? E a gente, entendendo o momento do ecossistema de Latam, a gente enxergou uma oportunidade para trazer, né, para esses investidores não somente empresas americanas, mas também empresas da América Latina, né, que sejam mais conhecidas para eles, né? Então, a gente procurou a oportunidade de fazer uma secundária com o Nubank, tá? Isso aí foi ano passado, muito antes do IPO, né, que fizeram em dezembro. A gente conseguiu estruturar isso e a gente ali comprovou, né, a gente efetivamente comprou participação ali de 12 ex-funcionários, né, que na maioria dos casos, como você bem disse aí no início, já estavam, né, já tinham saído da Nubank, estavam empreendendo em muitos casos, começando outras startups. E aí a gente viu, cara, aqui tem um grande problema, né? Porque aquela garimpada aí, né, para achar, né, esse equity no Nubank, né, de pessoas que estavam dispostas a vender, foi tudo feito no WhatsApp, né? Aquele jeito mais informal, né? Mas... Ninguém divulga isso nas suas redes sociais, né? Exato. Então, é uma coisa que não é uma coisa que você pode sair ofertando, é um mercado privado, né? E é bem bagunçado, tá? É um processo que é muito manual, é muito de WhatsApp, é muito de relacionamentos, mas por outro lado tem muito investidor, né? Investidor sofisticado, né? Investidor accredited investors, né? Como diz nos Estados Unidos, que gostam desse tipo de ativo, né? Gostam desse tipo de oportunidade, né? Então, por um lado, a gente entendeu que tínhamos, né, esses funcionários ou ex-funcionários que já estavam em outra fase da vida e precisavam dessa liquidez, né? Queriam essa liquidez. E, por outro lado, né, os investidores tradicionais que queriam participar desse equity, né, comprar essa participação, esse papel. E foi ali que a gente sentou, tomou um café com ele e falou, cara, a gente precisa resolver esse problema, porque a gente, né, já tem essa validação, né, tem muitas outras empresas agora na região que estão chegando nesse patamar, né, que estão precisando dessa liquidez, e não existe nada, né, que consiga resolver esse problema no Brasil e na América Latina, né? Então foi ali que a gente começou a desenhar a Velvet. O nome vem em inglês, né, Velvet Rope, né, de acesso, né, a uma coisa exclusiva, né? Você entra numa boate, tem aquele Velvet Rope, né? Então dali que veio o nome, para os curiosos. E foi ali que a gente começou a montar o time. A gente
começou com essa ideia mais de marketplace, mas rapidamente entendemos que o player mais importante, né, nessa cadeia de valor ali é a empresa, tá? É o founder, é o management team da empresa que tem que abençoar, digamos, essa transação secundária, de certa forma, tem que deixar com que os funcionários possam vender. E foi ali que a gente fez o pivot para essa modalidade onde a gente trabalha hoje, de dar essa liquidez como um benefício de RH, a gente sendo comprador, né? A gente conseguiu levantar também um capital ali substancial, né? De $200 milhões que a gente anunciou em fevereiro para a gente conseguir comprar essas participações. Sendo bem sincero, a gente tem tido uma boa recepção do mercado, né, tanto dos founders como do mercado financeiro, das startups. Bom, hoje temos um time, já são 20 pessoas no Brasil, temos um time de devs também na Argentina, temos um pessoal no México e temos também um escritório na Índia, onde a gente está ativamente vendo oportunidades. E continuamos crescendo, né? Crescendo, inclusive, ainda nesse mercado aí que está, né, numa fase de correção. É justamente agora, né, que as pessoas também estão precisando, né, de um produto como o da Velo. Você está falando de colocar um benefício do RH, pegar o funcionário que quer fazer liquidez, ou até pegar o ex-funcionário. E a gente está mexendo com uma coisa que, no final das contas, o fundador da startup, ele sempre se diz pragmático, mas na hora que ele vê os funcionários dele querendo a liquidez daquele pedaço da empresa, eu acho que ele deve sentir um pouquinho o baque. Ele não usa isso como um termômetro para saber se os funcionários continuam acreditando na empresa dele. Como é que é o efeito psicológico disso? Tanto na cabeça dos funcionários, quanto na cabeça do dono da empresa, quanto no ambiente? Sim, é uma boa pergunta essa, Rui, e a gente tem certa validação, tá? Ao redor desse quesito. Para começar, a maioria de fundadores, né, de empresas post-Series B, né, Series C, que é o que a gente trabalha na Velvet, esses founders, na maioria, eu diria quase 100% dos casos, já fizeram eles na física algum tipo de secundária, tá? Então, esse pessoal já teve o evento de liquidez deles, já, né, conseguiu tirar muito risco, né, do tempo que eles têm trabalhado ali na startup, e esse role de founder efetivamente é um role de high risk, high reward, né? Então, a secundária não é nenhuma coisa nova, não quer dizer que o pessoal está perdendo tesão pela empresa, tá? Porque os mesmos founders fazem muito disso, tá? Então, acho que isso aí é uma coisa boa para esclarecer aí para o pessoal que está ouvindo. Por outro lado, founder que presta entende que o recurso mais valioso de qualquer empresa em alto crescimento não é se a Sequoia investiu, não é quantas manchetes consegue na imprensa, mas sim a qualidade das pessoas que essa empresa, esse founder, consegue atrair e consegue reter, tá? Então, dado esse contexto, o que a gente, né, os founders com que a gente trabalha gostam muito do value proposition da Velvet, justamente porque ajuda eles a resolver um grande problema, que é reter, né, talento excepcional, que é o mais importante para eles conseguirem, né, construir uma grande empresa, tá? E, ao mesmo tempo, eles já têm experiência fazendo secundários, porque, na maioria dos casos, eles mesmos já têm feito, né? Ou seja, no final das contas, tá tudo em paz. Tá tudo em paz, exato, assim, não, mas você acerta num ponto, assim, é uma coisa meio tabu, obviamente você não quer que, né, o seu software engineer mais senior diga, cara, eu vou vender 100% do meu vested share, assim, se o Raimundo, que é o nosso CTO, viesse, a Velvet fez uma captação nova, agora, né, eu tô com uma liquidez grande, quer saber? Eu quero me mudar para velejar o mundo. Pô, não, né? Tem que continuar trabalhando, tem que continuar construindo. Agora,
é ali onde a gente também trabalha com a empresa justamente para que esses casos não aconteçam. Então, a empresa diz, software engineer, a gente vai deixar você vender 10% do seu vested position. Então, se o cara está sentado ali em 5 milhões de dólares, cara, 10% é 500 mil dólares. Porra, dá para você comprar uma casa, dá para você, né, ter um patrimônio ali. Porque também, né, e a gente está vendo muito isso nesse momento agora de mercado, esses valuations também astronômicos, né, que aconteceram ali nesse bull run que tivemos nos últimos anos, estão em fase de correção, né? Tem muita empresa por ali que talvez esticou, né, um pouco esses valuations e que talvez não consiga levantar um seguinte round de financiamento a um valuation maior, né? Então tem muita gente ali que fala, poxa, talvez seja interessante tirar um pouco de risco, né, dessa posição para ter, né, garantir algum tipo de liquidez, né, para que o trabalho também não seja em vão. E esperar, né, até as coisas melhorarem, e se as coisas melhorarem, esse equity que ele mantém ali continua crescendo, ótimo, mas acontece, né, talvez a empresa não vá mais para frente, pelo menos a pessoa já tirou, né, uma parte do capital e, né, não perdeu tudo também. E é natural que aconteça, né? Não dá para crescer muito 2 dígitos, 3 dígitos indefinidamente. Num determinado momento, você tem que chegar num platô, né? A questão é saber o momento, né? Acho que natural é a palavra, né? Eu até escrevi um artigo semana passada sobre isso, né? Acho que nesse oba-oba todo, né, de dinheiro voando para tudo quanto é canto, as pessoas esqueceram, né, da natureza dos mercados também, né? Não é sempre verão, às vezes vem o inverno, e agora estamos no inverno, né, como né, uma analogia aí da natureza, né, como que até no mercado financeiro, né, falando do urso e do touro, né? Agora é a época do urso, e o urso bom, cara, na época boa, né, enche a pança para entrar ali, né, na hibernação aí um pouco no inverno, né? Então, os founders e, né, as pessoas que têm esse olhar mais a longo prazo e são veteranos, né, de empresas de crescimento ou até de mercados financeiros, entendem que o que está acontecendo agora, como você falou, é natural, né? É uma correção natural que é boa, eu diria, até para o mercado, tá? Para realmente entender, né? Tinha empresas aí que estavam virando unicórnios em 9 meses. Isso quer saber? Isso aí não é natural, isso aí é artificial. Uhum. Legal. Bom, agora que a gente já mergulhou em números, em valores, vamos chamar a vinheta da próxima rodada e a gente segue no próximo bloco. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Carlos, a próxima rodada é a hora mesmo de falar da grana. E a gente encerrou o bloco anterior falando justamente desse momento em que nós estamos, que é um momento de acomodação. No momento de acomodação, em que a gente vai ver uma estabilização dos valuations, você mesmo citou, quem tinha um valuation altíssimo lá atrás fez uma rodada, talvez não consiga repetir o mesmo valuation agora para uma rodada seguinte. Como é que fica, por exemplo, a Velvet? Você vem fazendo esses investimentos, comprando essa participação, o pessoal está saindo. Então, digamos assim, que você estava comprando um pouquinho caro, ou caro não, você estava comprando pelo preço do momento. E o preço desse momento não é tão bom quanto do momento anterior. Como é que isso impacta a vida da Velvet? E que provavelmente é a mesma forma que impacta tantos outros investidores. Sim, não, totalmente. Olha, a gente começou o ano, né, agora 2022, a gente fez deployments de capital, total de quase 25 milhões de dólares, tá? Foram 4 empresas diferentes, tá? A gente, quando começou a correção, a gente tem sido muito mais analítico, né, tomando decisões aí de empresas que a gente convida para o programa de liquidez, e a gente está estudando muito mais as posições que a gente abraça, né? Dito tudo isso, dessas 4 posições aí que a gente tem, uma delas, a maior delas, que é a Open na Índia, conseguiu e anunciou um round de financiamento novo em junho, é uma valorização de $1 bilhão, virando o unicórnio número 100 da Índia, tá?
Então isso aí trouxe para a gente, a nível de Net Asset Value, né, o NAV, como a gente calcula as posições, né, a gente deu também alguns descontos para algumas posições aí que a gente tem, né, no nosso portfólio. A gente pegando tudo, né, dando descontos e atualizando, né, com novas valorizações, né, os ativos que a gente tem hoje, a gente está com retorno hoje de 21%, tá, na carteira de ativos da Velvet. Então, o nosso time de research e investimentos tem feito um ótimo trabalho aí escolhendo. A gente tem, assim, olhado, assim, nos últimos meses, deve ter sido entre a Índia, Sudeste Asiático também, a gente viu alguns deals, tipo, a América Latina toda. A gente tem olhado uns 70 deals aí nos últimos meses, para a gente, né, escolher 4, e agora a gente vai escolher outro agora em setembro. Então a gente está sendo bem seletivo, tá? É um momento agora, como você diz, né, de correção. Então muitos dos outros fundos com quem a gente conversa, com quem a gente tem relação, também tem parado um pouco, né, de deploy capital. Então o momento é esse, né, é um momento de análise. Ainda tem oportunidades boas, né, não é o momento de dizer acabou o tech, acabou o VC, porque se você olha, né, para esse tipo de momentos, né, onde a gente está hoje, e você fala com investidores veteranos, ou inclusive, lembrando também da minha experiência própria, dos anos que seguiram aquela crise de 2008, foi justamente quando eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, os melhores vintages, né, os melhores retornos de private equity e venture capital vêm justamente no período de 18 a 36 meses depois de uma grande correção. Por quê? Porque justamente os valuations baixam, né? O cara que está ali jogando dinheiro quando está tudo em alta, né? E temos que lembrar também que o retorno de venture capital não é um retorno que se materializa em meses ou inclusive em anos, né? Às vezes é um retorno que se materializa na vida, né, de um fundo, né? Isso pode ser 7, 10 anos. Então, tendo esse olhar mais a longo prazo e sendo muito cautelosos aí nas águas que estamos navegando agora, né, por causa dessa correção, a gente está doubling down em empresas que a gente determine saudáveis, empresas que a gente veja tem bons unit economics, tem, né, bom runway, tem um time que está realmente resolvendo um grande problema, para a gente conseguir entrar, né, no valuation descontado agora. Então é uma grande oportunidade, dando liquidez para aqueles funcionários que, né, vão continuar ali naquela empresa construindo, e as empresas com quem a gente está fazendo parceria agora, nesse momento onde o capital é escasso, estão valorando isso muito. Fazendo uma metáfora aqui, é como você começar a sua jornada descendo uma serra numa bicicleta, só que essa bicicleta vai ganhando o corpo, né? Ela vai se transformando num veículo maior. Se você não ativar o freio em algum momento, você não vai fazer a curva lá embaixo. Quando você estiver grande, pesado, em alta velocidade, você precisa ter um freiozinho para conseguir controlar essa velocidade. E é o que a gente está vendo aqui. A gente está usando o freio para não tombar na curva, né? Totalmente. Assim, a gente, né, é uma startup diferente, né? Porque a gente tem realmente um viés de asset management. A gente né, tem que ser inteligente, né, nos investimentos que a gente faz. A gente tem que, né, temos um processo de due diligence efetivo, né, como estamos vendo aí agora no retorno que a gente tem hoje em dia no nosso pequeno portfólio, né, que à medida que vamos crescendo, vamos ir melhorando. Agora, como eu disse para o time ontem, que a gente teve o nosso weekly, eu acho que é muito melhor começar numa época agora, né, de descida, para saber quando aplicar o freio e realmente, né, entender como ficar na bicicleta, né, do que começar num período de oba-oba, onde todo mundo é gênio, né, porque a realidade é essa, né, nos últimos 5 anos aí de, né, Latam, fundo aqui, bilhões ali, unicórnio para lá e para cá, todo mundo é gênio, todo mundo... A ideia era receber um grande investimento. Todo mundo era gênio, todo mundo era unicórnio, né? Todo mundo era foguetinho no LinkedIn, para lá e para cá. E agora, né, vem a ressaca, vem a hora da verdade, né? Onde tem muitas dessas empresas que realmente não vão vingar, vão virar pó, né? Vai ter muito M&A, vai ter algumas que vão à falência, já estamos vendo alguns casos aí, sem citar nomes. E eu acho que é nesses momentos
onde, sendo cautelosos e tendo esse olhar, né, de construir produto com uma visão a longo prazo, oferecer uma solução que, independentemente do mercado, tem um valor agregado para as empresas, é ali onde eu acho que a gente consegue construir algo bem bacana. O negócio da remessa online é um negócio de globalização de empresas, né? Que levar dinheiro de um país para o outro, tornando as pessoas globalizadas, as empresas globalizadas. E pelo que você está falando, a Velvet já está muito bem globalizada, porque você já falou do mundo inteiro, você já falou das Américas, de vários países das Américas, já falou da Ásia. Cara, primeiro, onde é que está a sua cadeira, geograficamente falando? Em que lugar do mundo? E onde é que você está operando? Como é que é essa logística toda? Como é que você olha e fala assim, eu estou aqui no Ocidente, estou olhando para o Oriente, como é que eu faço minha operação? O dinheiro sai da onde, vai para onde? Como é que vocês estão estruturados? Sim, não, excelente pergunta. Olha, como eu disse, né, e compartilhando aí um pouco da minha trajetória profissional, eu não tenho morado, né, desde que eu nasci, mais de 3 anos em nenhuma cidade. Bom, em Nova York eu morei 4. Então eu sou um cara que vai mudando muito, né, e é uma coisa que eu continuo fazendo. Você é nômade desde antes disso virar moda. Desde muito antes disso virar moda, sim. Minha família já morou na Venezuela, na Arábia Saudita, na Bolívia, aqui no Brasil, né, fiz faculdade fora, morei no México, agora estou de volta no Brasil. E o meu sócio, o Eduardo, é igual também de inquieto, né? Ele é francês, brasileiro, também já morou em muitos lugares. E quando a gente começou, né, a gente, de propósito, a gente falou, cara, a gente está em São Paulo by default, começando isso, né? Hoje eu estou em São Paulo. Mas a gente pega o avião, né, vai para o Oriente Médio, vai para a Índia, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. O Ed acabou de voltar agora da Estônia. Eu estive na Índia mês passado. Agora a gente está planejando uma terceira viagem para o Oriente Médio em setembro, quando abaixar um pouco o calor. E a gente tem feito disso uma parte fundamental da cultura da Velvet. Tá? A gente tem hoje 20 funcionários e dentro desses 20 a gente já tem 11 nacionalidades. Né? Então, tem pessoas, né, como eu disse, no México, na Argentina. Aqui em São Paulo, né, o nosso CTO é do Chile, a nossa pessoa de design é da Bélgica. Bom, temos brasileiros, eu sou peruano, o Eduardo é francês, então por aí vai. Então essa dinâmica tem feito com que a gente também consiga né, ir para a Índia, né? O nosso General Counsel, o Vivek, é indiano, né? Um grande amigo meu de longas datas, que quando ouviu o que a gente estava fazendo na Velvet, veio com a gente. Ele passou um tempo na Wilson Sonsini, foi General Counsel da Locus, que é uma grande startup da Índia. Ele falou, cara, você está fazendo sensacional, quer saber, funciona aqui na Índia, let me prove it to you guys. A gente falou, cara, vamos testar. Assim, a gente é uma empresa hoje num estágio de testes, né? Então, eu acho que ter essa ambição global e essa visão, né, de olhar para os mercados emergentes como um todo, a gente está descobrindo que a Índia é muito parecido no Brasil no sentido de que é uma turma pequena, concentrada em Bangalore, que está, né, construindo grandes empresas. A gente fez um evento em Bangalore, eu estava lá sentado, né, falando com muitos founders lá, e assim, é que nem aqui, né, que você conhece um founder, conhece o cara do VC, e todo mundo acaba se conhecendo. Tem esses networks of scale, né, que você conhece ali um pessoal, você faz a viagem, no final das contas, a problemática que a gente está vendo aqui com esse negócio de liquidez, né, com benefício de RH, faz muito sentido lá, e faz muito sentido na Singapura, e por aí vai. Então, a gente está aproveitando isso, aproveitando também, né, as nossas vivências e experiências pessoais, né, tanto do Eduardo, né, como minhas, para realmente construir um time com ambições globais. Mas, isso sim, né, agora nesse início, um foco muito grande em Latam, Brasil, para realmente conseguir construir o produto bem aqui, para depois a gente realmente ter uma expansão global mais na frente, muito mais agressiva. Os seus investidores, aqueles que colocam dinheiro na sua mão para você fazer essa operação do seu negócio, eles estão aonde? Brasil? Estão fora do Brasil? São tão globais quanto a sua empresa? Cara, assim, a gente falou com muitos fundos, né, de seed
aqui no Brasil, quando a gente estava fazendo nosso round, a gente fechou nosso round em 2 semanas, a gente teve muito interesse, tá, em todos os fundos aqui do Brasil, e a gente optou pela GFC, né, porque, bom, o Fabrício Petenac é o partner, eu conheço ele desde a minha época de Easy Taxi, né, porque, bom, a GFC e a Rocket Internet têm o mesmo pai, né, que é o Oliver Samwer, e a gente optou pela GFC justamente por isso, porque os caras são um dos maiores fundos globais de venture capital. O cara tem escritório em Bangalore, na Singapura, em Berlim, São Francisco, São Paulo. Então a gente falou, cara, these are the guys, né? A gente quer trabalhar com eles. Então o apoio deles é sensacional, realmente. Eles conseguem abrir portas no mundo inteiro, né? A diferença de muitos fundos que são muito focados em Latam. E o nosso outro partner, né, que é o nosso partner do Warehouse, que é a YOLO, eles são baseados na Estônia, eles são os donos controladores da SportsBet.io, né, patrocinador de São Paulo, a gente tem uma presença aqui no Brasil também interessante, e eles também são um investidor global, então a gente optou, né, por selecionar esses investidores também bem no início da trajetória, o que hoje nos habilita realmente a executar nessa visão global. Uhum. E o dinheiro fica aportado no Delaware? Onde é que vocês usam como base? Sim, a nossa base jurídica é toda Estados Unidos, Delaware. A gente tem o nosso Series LLC, né, que é o veículo que faz aportes individuais em cada uma das empresas, é um veículo Delaware, né? E, obviamente, aqui no Brasil a gente também tem toda a nossa estrutura local, né? Que é o modelo padrão das startups, né? A maior parte das startups que opera com a gente tem a sua holding lá em Delaware, né? Sim, como o Brian Record lá da Latitude chama, né? O Cayman Sandwich, né? Que tem ali o Cayman Holding, tem o Delaware embaixo, e depois tem a Limitada, ou a SAP DCV lá no México, e na Índia pode ter uma Limited. Então, essa estrutura, assim, os Estados Unidos, né? As entidades Delaware são bem amigáveis, né? Para esse tipo de operação. Legal. Bom, para a gente encerrar, um comentário. Não sei se você sabe, mas um dos nossos fundadores da Remessa Online foi fundador da Easy Taxi. O Márcio William. O Márcio, legal. Ao lado do Thales. Então, o Thales e o Márcio criaram a Easy Taxi. O Thales tinha a visão de negócio, o Márcio era o cara que desenvolveu as linhas de código que permitiu a Easy Taxi nascer, né? Então, depois de uns anos... o Thales e o Márcio deixaram a Easy Taxi. O Márcio veio trabalhar junto com o Liuzzi, que é o outro sócio fundador da Remessa Online, e depois eles se juntaram com o Pavani e fizeram a Remessa Online acontecer. Então, de uma certa forma, aí tem uma relação que está um pouquinho deslocada no tempo, mas vocês passaram pelos mesmos lugares. É o full circle, né? Que legal. Bom, um abraço a eles e parabéns aí à Remessa. Eu acompanho aí a trajetória de vocês e realmente é bem legal trocar esse papo aí com vocês hoje. Legal. Bom, Carlos, nosso tempo encerrou. Você está com uma agenda super complicada. Além da agenda, você tem que ficar de olho no fuso horário, então deve ser muito doido. Quero te agradecer muito, cara, e desejar muito sucesso para você. Obrigado, Rui. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí a vocês aí com o trabalho da Remessa. E, bom, qualquer coisa aí a gente continua falando, tá bom? Legal. Bom, eu quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks tem um episódio novo a cada quinta-feira. A gente está colocando uma entrevista nova no ar. Não deixe de seguir aí o nosso programa, nosso canal no YouTube e também no Spotify, acompanhando os papos que a gente tem aqui com os CEOs, os investidores desse universo das startups. Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o próximo episódio. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.